Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula eu quero começar a trabalhar com vocês o conceito de substâncias e da formação das moléculas. Olha só, para a gente começar a entender um pouco de equações químicas, a gente precisa entender como uma substância ela é formada. Então vamos da partícula mais simples que nós temos na química, que é o átomo. Então a gente já estudou um pouco de conceito de átomo e sabe que ele é uma partícula pequena, né? Na verdade ele é um conjunto de partículas. Então ele é um conjunto e nele você vai ter os elétrons, os prótons, os nêutrons, você vai ter outras subpartículas que a gente não estuda no ensino médio, mas o que você precisa saber é, o átomo que a gente estuda para representar os elementos químicos aqui, ele vai ter prótons, elétrons e nêutrons. Então no núcleo vão ficar os seus prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, que são camadas ao redor do próton, você vai ter os seus elétrons. Então aqui eu coloquei três estruturas de átomos, que vai ter um próton, que é uma carga positiva, uma partícula de carga positiva, e o elétron, que é uma partícula de carga negativa, certo? Então você tem três átomos que têm a mesma estrutura, um próton, um elétron e um elétron. Então os átomos são esse conjunto de partículas. Quando você junta átomos iguais, veja que aqui todos eles têm um próton e um elétron, um próton e um elétron, um próton e um elétron. Eu não representei os nêutrons porque não tem necessidade aqui. Eu quero que você entenda só de uma forma geral. Então, quando você junta átomos que têm as mesmas características, a mesma massa, que eles são iguais, você vai formar um elemento químico. Então, todos esses elementos químicos vão ter um próton e um elétron. Então, juntando todos eles, que são iguais, você forma um elemento químico, que nesse caso vai ser o hidrogênio, certo? E aí, lá na tabela periódica, você vai encontrar um quadradinho. Você vai ter lá uma letra, você vai ter um nome desse elemento químico. Então, todo átomo que é o hidrogênio, ele precisa ter o quê? Um próton e um elétron. E aquela massa específica, certo? Somando os prótons e os nêutrons. E aí ele vai ter o número dele lá, da quantidade de partículas, né? De prótons. E quando ele está neutro, também é de elétrons. Mas é isso que você vai ter na sua tabela periódica, certo? E aí, então, quando você junta vários átomos iguais, você vai ter um elemento químico. E a gente representa esse elemento químico assim, essa letra é o símbolo dele, tá? E aí quando você junta vários elementos químicos, você pode fazer uma substância. Então, por exemplo, se eu junto dois hidrogênios, se eu junto lá dois átomos de hidrogênio, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma substância, uma molécula, né? Hidrogênio ligado a hidrogênio. Nesse caso a gente tem o H2, que é uma molécula de hidrogênio do estado de gás, por isso que tem um Gzinho minúsculo aqui. Então a gente formou uma substância. E aí disso a gente vai ter a substância pura simples ou composta e a gente trabalha isso daqui a pouco. Então, como que a gente pode representar as nossas substâncias? Sendo que a substância é a junção de átomos, né? Que é o elemento químico. A junção de elementos químicos você vai formar uma substância. Como que a gente pode representar? Através de fórmulas. O que são as fórmulas? As fórmulas são nada mais nada menos que os elementos químicos que você possui naquela molécula. Então, por exemplo, quando eu faço a estrutura lá da água, como que a gente tem a forma dela? H2O. Por quê? Porque a gente tem hidrogênio e oxigênio, certo? A gente vai ter esses dois elementos químicos nessa substância. Então a gente tem átomo de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de hidrogênio, certo? Então essa é a nossa fórmula. E a fórmula ela é composta por símbolos, que é o quê? O símbolo daquele átomo, certo? Então aqui você vai ter o símbolo o H, que é o hidrogênio, que você vai achar ele lá na família 1, na sua tabela periódica. E você vai ter o O, que é do elemento oxigênio, que você vai achar lá na família 16 e aqui na família 1, certo? Então, quando você junta dois desses e um desses, você vai formar uma água, uma molécula de água. Então, as fórmulas são escritas assim, e elas são representadas por símbolos, e nelas você precisa colocar os índices. O que são os índices? O índice é a quantidade de cada coisa que você tem. Então, quando você escreve H2O, por que você escreve assim? Porque você está colocando um número de cada elemento químico. Então, veja, aqui na sua estrutura da água, você vai ter um oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certo? Então, como que você escreve ela? H2O. Por quê? Porque você tem dois hidrogênios e um O. Mas por que a gente não desenha, não escreve o 1 do O? É comum a gente não colocar. Então, quando não tiver nada aqui, você sabe que é 1, só tem um desse daqui, certo? Agora, se eu vir aqui e colocar outro número, por exemplo, H2O2, você já sabe
que aqui não é mais água comum que a gente bebe, aqui é água oxigenada, ela tem um átomo de oxigênio a mais, certo? Então, os símbolos são as letras, que representa cada elemento químico, certo? Aí você vai ter a junção dos seus símbolos, você vai formar a sua fórmula. E na fórmula você tem os índices, que são esses números pequenininhos, que se você for no Word, isso aqui vai estar em subscrito, né? Aquele número que fica embaixo. Você vai ter um número pequenininho indicando a quantidade daquele elemento químico. Então preste atenção, se o número está à direita do elemento químico, ele sempre está se referindo a esse daqui. E o que está aqui se refere a esse. Se não tem nada, você sabe que é 1. Então tem só um oxigênio, tá? Se não vir escrito, então você já sabe. Então, é mais ou menos assim que a gente representa as nossas substâncias. Então, quando nós temos vários átomos iguais, a gente forma um elemento químico. E quando a gente junta elementos químicos, nós podemos formar substâncias, certo? E como que a gente representa substâncias? Por meio de fórmulas que contêm símbolos, e esses símbolos são contados pelos índices, que são esses pequenos números que estão aqui próximos ao símbolo. Símbolo de quem? Do elemento químico que você está trabalhando, certo? Lembrando que cada um desses elementos químicos vai ter uma quantidade de prótons, elétrons e nêutrons diferentes. Por isso que eles têm letras diferentes. Porque se eles tivessem a mesma quantidade de partículas, eles seriam o mesmo elemento químico, certo? Então, é mais ou menos assim que a gente pode representar as nossas substâncias. Agora vamos para a segunda parte, onde a gente trabalha com reações químicas. Por quê? Porque quando você junta substâncias, você pode ter o fenômeno de ter uma reação química. Às vezes não reage, não acontece nada, mas pode acontecer de você ter reações químicas. E as reações químicas são representadas pelas equações químicas, né? Onde a gente tem um monte de coisa se transformando em outras coisas. Então você vai ter os reagentes se transformando em produtos, beleza? Agora vamos para a segunda parte da aula. Então, pessoal, aqui para a nossa segunda parte da aula, nós vamos trabalhar com as nossas reações químicas, que são a representação das equações químicas. Então, toda reação química ela tem que ter um reagente e um produto. Ela tem que ter um início e um fim. Então, o início de uma reação é sempre com várias substâncias que vão ser consideradas seus reagentes. Elas vão reagir entre si, se colidir e formar um produto. E esse é o fim da sua reação, certo? O número de átomos dos reagentes tem que ter a mesma quantidade do número de átomos do produto. O que isso significa? Segundo as leis ponderais de conservação de massa, Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, em uma reação química, você não vai criar átomos para dar origem ao produto. Você vai simplesmente trocar os átomos de lugar. Então, o número de átomos que você tem nos reagentes vai ser o mesmo número de átomos que você tem no produto, só que em ordens diferentes, formando novas substâncias. Mas a quantidade é a mesma, porque você não perdeu matéria. Você não perdeu nem ganhou, você transformou. Você mudou esses átomos de lugar. Então, o que você vai ter aqui? Ó? Eu dei um exemplo pra gente. Então, eu coloquei duas moléculas aqui. Você tem a molécula de H2 e outra molécula de H2. Então, sua substância aqui é hidrogênio no estado de gás, certo? Esses dois átomozinhos aqui, cada átomo é um hidrogênio, tá? Eles estão ligados, então eles estão formando essas moléculas. Então, você tem duas moléculas. H2 e H2, certo? Você tem o símbolo e o índice, que é um número que representa a quantidade que você tem desse átomo, do hidrogênio, que é 2. E aí você tem mais um reagente lá, que você vai ter uma molécula de O2, uma só molécula de oxigênio no estado de gás. O ligado a outro oxigênio. Então você tem dois átomos formando uma substância que é o seu oxigênio no estado de gás, certo? Juntou essas três moléculas. Quando você reagir essas três moléculas, você pode dar origem a duas novas moléculas, certo? Que não tem nada a ver com as do início. Então, você tem aqui quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos no total. Você juntou e eles se reagiram e formaram um produto. Que produto eles formaram? Duas novas moléculas de água. Então, você tem um oxigênio ligado a um hidrogênio que está ligado a outro hidrogênio. Da mesma forma que você tem o oxigênio ligado a hidrogênio, ligado a outro hidrogênio. Então, o que aconteceu? Esses átomos de oxigênio se desgrudaram, né? Eles se desligaram, e esses átomos de hidrogênio também. Então, eles se desligaram. Então, esses dois átomos de hidrogênio acopalaram esse átomo de oxigênio, e esses dois átomos de hidrogênio se ligaram a esse outro átomo de oxigênio, dando origem a duas outras novas moléculas, que é a substância água, H2O. Então, você tem dois hidrogênios e só um oxigênio,
certo? Então vamos ver se a quantidade de átomos que você tinha mesmo. Bom, aqui você tinha 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio, certo? Então você tinha 4 hidrogênios. E você tinha 2 átomos de oxigênio. Então se a gente for ver agora nos produtos, você vai ter 1, 2, 3, 4. 4 átomos de hidrogênio. E de oxigênio? 1, 2. Você vai ter 2 átomos de oxigênio. Ou seja, o número de átomos que tem nos reagentes é o mesmo número de átomos que você tem no produto. Então você vai ter uma reação química, certo? Então é mais ou menos isso que nós temos nas reações químicas. E aí você pode misturar substâncias totalmente diferentes e formar coisas ainda mais diferentes, certo? Lembrando que isso daqui é uma transformação química. Você mudou a matéria. Você tinha hidrogênio e oxigênio separados e formou água. Então isso aqui é um fenômeno químico. Se você tiver o fenômeno físico, o que você vai mudar? Só de estado. Então eu tenho água no estado de gelo e vou transformá-la no estado de gás. Eu tenho o CO2 no estado sólido e vou transformar ele para o CO2 no estado de gás. Eu não fiz uma mudança química. Eu fiz uma transformação física, só mudou o estado. Mas ele continua sendo aquela mesma substância. Nesse caso, não. Você tinha moléculas de H2 e O2, e aqui agora você tem moléculas de água totalmente diferente. Então você teve uma transformação química nesse exemplo aqui. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, eu peço que você escreva nos comentários para que a gente se comunique e eu consiga te ajudar, tudo bem? Eu agradeço por vocês estarem me acompanhando, eu peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo para que possa ajudar outras pessoas, porque é esse meu objetivo aqui, tá bom? Muito obrigada pela atenção e bons estudos!